Deus da Bíblia não é uma ideia, o Deus da Bíblia não é uma criação humana. O Deus da Bíblia faz nos seres humanos um dilúvio de ideias. E o Deus da Bíblia criou os seres humanos. É comum neste tempo, e por que não dizer em outros também, as pessoas terem concepções de Deus. Mas a realidade do Deus que o cristianismo apresentou para o mundo, ele é um Deus pessoal. E quando a gente fala de um Deus pessoal, significa que ele tem as suas vontades, ele tem o seu projeto, ele tem o seu propósito, ele se revela. É possível que você pense muitas coisas sobre Deus e muitas dessas coisas que você pensa sobre Deus não estão e não foram diretamente faladas por Ele. E é por isso que esse episódio é muito importante para você. Nesse programa do Fé para Hoje, nós vamos parar um pouquinho e pensar numa introdução de um livro muito especial da Bíblia, que nos chama a atenção e diz respeito a um Deus de verdade, como Ele é, o que Ele faz. Em poucos versículos, muitas realidades de Deus aparecem para a gente, mas são realidades que estão desde o começo da Bíblia e que vão entrar na sua vida de uma maneira fundamental e fundamentante. Sim mesmo. Eu nem sei se essa palavra existe. Eu sei que você e eu precisamos de um fundamento para pensarmos quem nós somos, pensarmos quem Deus é. E esses dois conhecimentos em nós vão nos dar uma base para decidirmos o que fazer, para onde ir e para onde Ele nos leva. É muita coisa e todas elas muito importantes. Por isso eu te digo, não sai daí, nem pense, porque daqui a alguns segundos já voltaremos a falar. Está só começando o Fé para Hoje. O primeiro século estava quase chegando ao fim. E chegando ao fim, ainda temos um mundo em transformação, e por que não dizer um mundo em ebulição. No final do primeiro século, perto do ano 95 dessa era que chamamos de era cristã, os discípulos já estavam quase todos mortos, com exceção de um. Aquele que conheceu Jesus na sua adolescência, João. Numa família de pescadores, ele e seu irmão se tornaram discípulos de Jesus e a sua vida foi radicalmente mudada. João cresceu vendo um mundo sendo transformado. Alguns impérios se levantaram e caíram e naquele momento o Império Romano dominava o mundo, trazendo um acúmulo de cultura, um acúmulo de conhecimento e impondo às nações conquistadas o que é ser romano. O mundo está dividido entre romanos e não romanos. E essa lógica romana afeta todo mundo. Para o romano é ser alguém especial. Para quem não é romano é um bárbaro. Quem fala de maneira diferente, nasceu em um lugar diferente, tem deuses diferentes. Mas por falar em diferença, naquele primeiro século, essa palavra podia estar em cada canto do pensamento. Porque surge e toma espaço a partir de Jerusalém, depois para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, uma religião e um falar de um homem que se dizia Deus para os romanos e trouxe para o mundo algumas ideias estranhas, esquisitas, mas que faziam muito sentido e provocavam muito, mas mais do que isso, a coisa mais esquisita era o tipo de comportamento que os adeptos dessa religião, o caminho, os cristãos, trouxeram para o mundo. Sim, este Deus cristão, ele veio visitar os homens, nasceu entre os homens, ele não é um humanoide. Não, ele não foi criado por seres humanos. Se Jesus não existisse, nenhum de nós teria a condição de inventá-lo. Mas ele revela ao ser humano o seu projeto em si mesmos. Uma religião que não tem santuário mais, que não tem templos, mas que afirma que os seres humanos, quando se estão entregues a esse Deus maravilhoso, amoroso, todo justo, todo santo, eles se tornam seus próprios templos. Sim, eles não vão ao templo. É o Espírito de Deus que vai e habita o templo que é um ser humano. Uma inversão absoluta. Sim, enquanto todo mundo vai ao templo para encontrar-se com o seu Deus habita nos corpos humanos, fazendo dele seu próprio templo. Uma religião com restrições alimentares, dizendo que nós não temos um domínio total sobre a natureza, mas temos domínio sobre a natureza. Mas esse domínio sobre a natureza é um domínio concedido como mordomos, e que também são chamados de escravos, e aqueles que são chamados de escravos também são chamados de filhos. E esse Deus que veio e que mudou tudo e que ensinou tudo isso, pisou, andou na Palestina e ele morre.
ele morre na mão dos seus filhos, ressuscita, ascende ao céu e lá no céu mantém suas cicatrizes e antes de partir diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então é mais do que uma crença, mais do que uma religião, é um reino. Porque essa religião, mais do que ter um sacerdote, mais do que ter um Deus que veio para cá com forma humana, ele tem um rei que governa todo o universo, encarnado, governante e que domina sobre tudo e que dá uma ordem para que esse reino avançasse. Sim, a lógica desse reino está nas orações dos primeiros cristãos. Teu é o reino, teu é o poder, tua a glória, venha o teu reino. E esse evangelho do reino, sim, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, o evangelho do reino. E essa religião avança sobre lágrimas, suor, sangue, morte e bravura. O Império Romano não consegue ignorar essa religião, muito pelo contrário. A perseguição que começou em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra, agora é uma perseguição fortemente arregimentada pelo Império. Você, cristão, contra a maior força que se conheceu até então. Cristãos perdem sua cidadania, perdem sua moral, perdem seu crédito, eles são discriminados, eles são humilhados, eles são torturados, eles são presos, eles são mortos, eles experimentam sofrimento. E para este tipo de gente, sofrida, discriminada, sem trabalho, sem moral no mundo, considerados a razão de muitos problemas, um livro especialmente é escrito para aqueles que sofrem, para aqueles que aguardam, para aqueles que querem saber o que vai acontecer. Deus deu a sua própria revelação. E antes mesmo do último apóstolo morrer, e antes mesmo do primeiro século acabar, o mundo recebe a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse começa assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Desses dois versos sobre a Bíblia, sobre Jesus e sobre nós, coisas importantes devem se destacar e esses destaques estão em todos os momentos da nossa vida. Primeiro, conforme eu disse, você deve acreditar o tempo todo, Deus é um Deus revelador. E quando falamos que Deus é revelador, significa que Ele se dá a conhecer. Deus é inalcançável, não existe nenhum instrumento humano, não existe nenhum instrumento na maior mente do universo que não seja Deus capaz de deduzir, de alcançar as coisas de Deus. Mas eu vou acrescentar uma coisa aqui nessa primeira fase. Nós não podemos, a partir das nossas formas de conhecer, alcançar a pessoa de Deus nos nossos instrumentos, nem filosoficamente, nem cientificamente, como também não podemos, pelas nossas formas de conhecer, entender toda a dinâmica do conflito que existe entre o bem e o mal na história do mundo e na nossa. Por quê? Porque o conflito entre o bem e o mal envolve o caráter do mal e o caráter de Deus. Portanto, sem conhecer a Deus, não entendemos o que Ele faz. E sem entender como Ele é e o que Ele faz, não entendemos o que está acontecendo, porque Deus nunca para de atuar. Assim, Deus se revela. Mas há uma coisa também a ser acrescentada nesse caráter de Deus que é de se revelar. Deus se revela porque quer se fazer conhecer e quer se fazer conhecer porque quer estabelecer um relacionamento conosco. Sim, e por favor, leve isso muito a sério. Deus, Ele não apenas existe e diz para você que Ele existe. Ele existe e chama você a se relacionar com Ele. É por causa de um relacionamento de amor que Deus quer se estabelecer entre as suas criaturas, que Ele diz como Ele é, o que Ele gosta, o que o alegra, o que o ofende, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Ele diz o que Ele espera fazer em você, com você, por meio de você, e Ele revela as coisas para nós. Revelação de Jesus Cristo significa que Deus não apenas em Jesus Cristo revela o que Ele vai fazer, mas revela quem Ele é
por meio daquilo que está fazendo. O que Deus fez, fará de novo no mesmo padrão. Um exemplo muito importante disso é a graça de Cristo nas catástrofes, nos juízos que aconteceram no mundo. Vamos listar alguns agora para a gente lembrar. Deus disse a Noé que haveria uma destruição, uma execução de dilúvio na terra. Sim, ele anuncia e ali Deus se mostra justo e diz qual é a régua da sua tolerância para com a maldade. Deus está dizendo que o homem não tem a liberdade de fazer infinitamente o que ele intenta fazer. Deus põe limites ao homem. Ele diz que haverá um extermínio, mas esse mesmo Deus que mandou água sobre a terra foi o que mandou construir uma arca. E ao mandar construir uma arca, ele abre uma porta para que todo arrependido, todo aquele que cede à graça de Deus, entre nessa arca. Sim, há uma mensagem de destruição, há uma execução de limite de Deus colocado sobre os homens e há uma mensagem de graça. Se a gente sair dali e for para Sodoma e Gomorra, nós vamos encontrar nessa cidade uma mensagem de advertência, uma mensagem de salvação, uma intercessão. Onde que ela se encontra? Antes mesmo de Sodoma e Gomorra experimentarem serem exterminadas pelo fogo, houve uma manifestação de salvação por parte de Abraão, que veio em nome de Deus e salva seus habitantes. Eles assistem um culto com Melquisedeque ali e o dízimo sendo dado por parte de Abraão para Melquisedeque, rei de Salém. Anjos vão para libertar Ló e sua família dos habitantes de Sodoma. Portanto, a gente vê um Deus que coloca um limite para a iniquidade humana. Nós não estamos crescendo infinitamente. Isso mostra a realidade de Sodoma e Gomorra na nossa maldade. Também há um Deus que intervém, um Deus que avisa e um Deus que dá uma oportunidade para os que se arrependerem de continuar vivendo. Você percebe? Na conversa que Deus teve com Abraão, ele disse: na quarta geração tornarão para cá os filhos de Abraão, porque ainda não se encheu o limite da iniquidade dos amorreus. Ele está dizendo que há sim uma execução sendo colocada para, por exemplo, Jericó. Mas antes disso, Deus disse que os habitantes cananeus, os amorreus, os povos que seriam desterrados, eles teriam oportunidade de se arrepender. Deus disse para eles que a sua maldade não ia crescer infinitamente. E Deus colocou uma porta de salvação para qualquer um que quisesse. Um exemplo disso é Raabe, que é salva em Jericó. Deus fez. Como ele fez, ele repetirá. Deus se revela na história passada, que é aplicada no nosso momento presente, e Deus se revela pelo que ele faz e fará de novo. Pela revelação do seu caráter, podemos conhecê-lo nos seus atos na história e não temos medo do futuro, porque no futuro Deus não fará absolutamente nada que contrarie o seu caráter. Deus se revela por meio das coisas que ele faz e nos seus atos na história. Portanto, a revelação de Jesus Cristo é mais do que Jesus dizendo o que está acontecendo. É Jesus dizendo quem é ele por meio do que está acontecendo. O texto continua. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Note que aqui há uma aplicação imediata para você, para mim, por meio da palavra profética. Deus diz e Deus revela o futuro. Gosto demais dessa frase. Nós não temos medo do futuro porque o futuro é um encontro com Deus. Nós não temos medo do futuro porque no futuro Deus já está lá. Cabe aqui uma coisa muito importante sobre a palavra profética e sobre o futuro. Existe uma discussão muito grande e faz tempo sobre isso a partir de uma base filosófica não bíblica da atemporalidade de Deus. Como se Deus estivesse no passado, Deus está no futuro. Quando nós olhamos para a Bíblia concretamente, a Bíblia nega essa perspectiva que é muito sustentada por muitos cristãos, mas de maneira equivocada. O tempo de Deus, ele é igual ao seu. Pastor, que esquisito isso. Não, deixa eu te explicar um pouco melhor. Deus vive no mesmo tempo que as suas criaturas. Por você ser mortal e eu ser mortal, pela nossa vida ser curta, a nossa percepção de tempo, a influência do relógio sobre nós é incomparavelmente maior e diferente de Deus que é eterno.
Se você tem filho, você sabe do que eu estou falando. Por exemplo, quando minha filha tinha 4 anos, ela tinha passado 2 anos de pandemia. Imagina o que é isso? Os 2 anos de pandemia na vida da minha filha equivalem a 50% de toda a sua existência. É óbvio que a pandemia estava afetando radicalmente a sua percepção do mundo. Em um momento da vida dela, a maior parte das pessoas que ela já tinha visto na vida, ela tinha visto de máscara. Ela se acostumou a ver pessoas com máscara na metade da sua vida. E a gente pode inferir com isso que o impacto desses 2 anos numa pessoa de 4 anos é obviamente muito maior do que esse impacto teria numa pessoa de 80 anos. O que a gente quer dizer e o que eu estou querendo dizer para você é que a percepção e o afetar do tempo na vida dela é diferente, da mesma maneira que nós que trabalhamos com o relógio no bolso, que temos um dia de 24 horas com as pressões e a percepção da nossa finitude faz com que a gente tenha uma ideia de tempo socialmente construída também. Nas nossas relações, nós sentimos o passar do tempo no nosso corpo. É por isso que quando você encontra Deus falando que um dia para Ele é como 1000 anos e 1000 anos para Ele é como um dia, não está dizendo que Deus está fora do tempo em que você está vivendo, mas que Deus tem nele o afetar do tempo completamente diferente do que tem pra gente. Deus não envelhece, Deus não perde a paciência, Deus vê o fim desde o começo e Deus consegue ver o começo a partir do ponto onde Ele está. Mas quando Ele diz assim, eu vou voltar, isso significa que há um deslocamento no espaço-tempo de Jesus que sai do ponto onde Ele está no universo, se dirige com todos os anjos que Ele disse que estariam com Ele e vem para cá. Quando Ele fala e revela uma profecia, e na profecia Ele diz de coisas que estão acontecendo no céu, ao mesmo tempo em que coisas estão acontecendo na terra, você pode gastar um tempo estudando, por exemplo, o Pentecostes. O Pentecostes é um fenômeno céu-terra. Ele diz que Ele enviaria o Espírito, portanto há um momento em que o Espírito Santo sai do céu e há um momento em que esse Espírito Santo se manifesta na terra. É um momento temporal. Há uma coisa acontecendo no céu ao mesmo tempo em que há uma coisa acontecendo na terra. Quando Deus fala do seu movimento no santuário celestial e das coisas que acontecem lá que nos afetam, como um juízo que acontece antes da sua volta, é um movimento no mesmo tempo. Então, o que está acontecendo no céu está acontecendo aqui também. Esse é Deus. Quando está acontecendo alguma coisa no céu, tem alguma coisa acontecendo aqui por consequência também. Esse é Deus. Deus vive assim e Ele não está fora do tempo, mas Ele está controlando o tempo e vivendo conosco e falando conosco. Quais são as implicações disso? Deus está falando com você e no momento que Ele está falando com você, não perca do coração que existe uma relação pessoal nisso. Revelação de Jesus Cristo, começa o texto, que Deus deu aos seus servos, e essa é a segunda coisa muito importante desse texto. A palavra servo é a maneira mais repetida com a qual Deus refere-se a você na Bíblia. Ele te chama de filho, há uma outra relação de pastor, ovelha, Deus nos chama de governantes, Ele nos chama de sacerdotes. Tem muitas formas como Deus se refere a nós, mas nenhuma forma é mais evidente e repetida na Bíblia do que seus servos. Aliás, tem coisas que só vão fazer sentido se essa identidade de servo estará lá. Deus disse para aqueles que estão o servindo como as coisas vão acontecer. Há parábolas muito famosas e importantes que elas também só fazem sentido se a ideia de servo estiver lá. Por exemplo, quando Jesus explicou para os seus discípulos como seria o comportamento que Ele esperava deles na demora, Ele disse que será como um homem que, ausentando-se do país, confiou o talento aos seus servos. E essa parábola só se sustenta na sua compreensão se o Senhor demorar e se eles forem de fato servos. Aquele Senhor tem poder de vida e de morte sobre a sua propriedade. E a propriedade do Senhor é muito mais do que os talentos que Ele confiou, mas os servos também são sua propriedade. Na parábola do filho pródigo há também um papel preponderante dos servos lá. Existe um filho que sai, existe um filho que fica, existe um pai que espera.
mas quem coloca o anel no dedo, quem veste aquele filho que volta, quem prepara a festa, quem anuncia, quem está feliz celebrando e comendo, são os seus servos, que têm um papel muito, muito importante. O que Deus está querendo dizer para a gente quando Ele fala que Ele comunicou os seus servos? Primeiro, que Ele tem cuidado para conosco. Segundo, que Ele nos dá consciência de que o tempo está ao controle dEle, quando Ele revela o que vai acontecer no futuro. Mas Ele também está dizendo a dupla dimensão do que é ser escravo, que é ser servo. Uma é de que nós pertencemos a Ele, fomos comprados por Ele, portanto somos seus servos. E a segunda coisa, muito importante, é que nós o adoramos. Quando Ele diz que vai contar aos seus servos, Ele está dando um sentido de quem sou eu no livro todo. Um servo o adora. E, por favor, eu digo para você, em nome de Jesus, não se esqueça de que adorar e servir não se separam. Apocalipse capítulo 1, verso 3, é um dos textos mais conhecidos do livro. Muitas canções foram compostas baseadas nesse texto. Eu tenho uma que vem na minha mente até agora, e se você é um pouco mais antigo e tem o conhecimento musical de algumas músicas que fizeram bastante sucesso no meio evangélico cristão, você vai lembrar dessa música que começa: bem-aventurado, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Uma coisa muito importante está sendo dita aqui. E se você olhar para a estrutura que João usa para dizer o que ele está dizendo aqui, nós vamos perceber uma coisa linda. Bem-aventurado aquele que lê. Não são bem-aventurados aqueles que leem. É uma pessoa que está lendo. Bem-aventurado aquele que lê. E depois ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, e continua agora no plural, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos lá para essa realidade entrando na nossa vida. A gente entende a estrutura epistolar, a estrutura de que ele está usando aqui, olhando de volta para o primeiro século. Primeiro século, a gente não tem escolas como temos hoje, a gente não tem uma quantidade de pessoas alfabetizadas como se tem hoje, e a gente não tem uma igreja como a gente tem hoje. A igreja está nos seus primórdios. Essa carta, portanto, o livro de Apocalipse, são 7 cartas enviadas para 7 igrejas. E nessa carta, e assim que essa carta chegou, existe uma pessoa lá, o líder, o instrutor, o líder da sinagoga, que vai pegar aquele rolo de pergaminho e vai ler para as pessoas. Portanto, a audiência, ela está ali e sentada ouvindo aquilo que Deus está dizendo para ela. Isso acontece não apenas no Apocalipse, mas em todas as epístolas. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no final da primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, terminando a carta, ele diz assim no verso 27, peço com insistência em nome do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. O que aconteceu lá em Tessalônica quando essa carta chegou? Alguém se levantou, apanhou a mensagem de Paulo e leu para todas as pessoas. Bem-aventurado aquele que lê. É a pessoa agora que transmite o conteúdo da palavra. Uma pessoa só, porque assim era. As pessoas ouviam e ao ouvir, esse evangelho chegou, a mensagem chegou. Muitas coisas podemos falar sobre isso, mas principalmente de que Deus enviou a mensagem e a barreira linguística, a barreira de escolaridade, a barreira de domínio técnico não foi suficiente, porque Deus capacitou a sua igreja e criou dentro da igreja uma estrutura para que a recepção da palavra acontecesse. Alguém leu e todos ouvem. E agora todos devem guardar. Guardar onde? Guardar aqui é uma expressão para levar a sério. Guardar significa efetivar a mensagem. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Hoje, na nossa relação aqui, eu estou com a Bíblia aberta e eu estou falando a você, mas nós dois nos unimos em guardar essa mensagem que está saindo da minha boca e a mensagem que está entrando no seu ouvido. A Bíblia e a igreja funcionam dessa forma. Existe uma pessoa que escreve e muitos que leem. Na igreja você vai lá, existe uma pessoa que fala, alguém que Deus capacitou para ensinar a partir da autoridade das Escrituras, e todos devem
guardar. Bem-aventurado aquele que lê, é mais do que aquele que é capaz de decifrar o código que nós chamamos de linguagem, mas aquele que Deus responsabilizou por transmitir a mensagem. O homem estava completamente perdido, separado de Deus, conforme Isaías 59:2. E foi para redimir o homem do pecado, da morte e da perdição, que Deus enviou Jesus Cristo, de acordo com as palavras de Cristo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todos aqueles que creem no seu nome têm a vida eterna. Eu particularmente gosto da expressão crente para definir um seguidor de Jesus. Discípulo é ótimo, maravilhoso, é o que Jesus usou. Mas Jesus disse que o Pai manifestou amor ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Quando ele conversou com Marta, quando ele conversou com Maria, quando ele mostrou a realidade da ressurreição em Cristo Jesus, ele pergunta assim: crê nisso todo aquele que crê em mim? Uma pessoa que segue Jesus, antes de tudo, é uma pessoa que acredita nele, que crê nele e faz da sua vida, a ótica da sua vida é o conjunto das suas crenças. E Jesus nos provoca o tempo todo, nos chama o tempo todo para a autenticidade das nossas crenças, porque no final das contas, você faz o que você acredita. A gente pode falar coisas, a gente pode escrever coisas e pode tentar até disfarçar algumas coisas, mas no final das contas nós fazemos aquilo que cremos. Portanto, é conhecimento que interfere nas atitudes, um conhecimento sólido o suficiente para ser código de vida, para ser a forma como que a gente organiza nosso comportamento. É por isso que ele disse que é bem-aventurado aquele que lê, mas bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, ou seja, você precisa de um conjunto de crenças sólidas. Na minha mão está uma revista que eu li um trecho para você muito importante de um assunto tremendamente importante, você é salvo do quê? Salvo por quem? Você é salvo como? E você é salvo para quê? Essas perguntas precisam ser respondidas. Falar sobre a revelação, falar sobre a palavra de Deus que chegou até nós, falar sobre a revelação passada, a revelação em Jesus Cristo e falar sobre a revelação futura é falar de crenças. E eu falo para alguém que hoje é chamado de crente. Eu falo para alguém hoje que é chamado para ser crente, mas todas essas coisas envolvem a própria crença. Crer no quê? É necessário que alguém abra a Bíblia e diga de onde vem a sua verdade, como você sabe que está certo. Eu quero te chamar para uma atitude muito importante na sua vida. Dar autenticidade para as coisas que você acredita. Questionar, talvez, as coisas que você acredita. Solidificar. Existem duas formas de compreender a verdade de Deus. Uma é ler a Bíblia de página a página até o final. Uma outra é pegar os assuntos todos da Bíblia e estudar assunto por assunto até o final. O Manual Bíblico, essa revista Novo Tempo, Esperança Novo Tempo, ela é feita desta forma, de maneira didática, separando assunto por assunto e mostrando esses assuntos como eles aparecem em todos os livros. Se você é como eu, você já teve alguma dificuldade de abrir a Bíblia, olhar para ela e falar por onde eu começo, como que esse assunto é desenvolvido em outros lugares. Então aqui uma oportunidade para você no final desse programa. Não perca tempo, faça isso agora. Que a sua fé hoje seja uma fé de hoje para os demais dias da sua vida, mas a sua fé deve ser construída a partir de uma crença sólida. Liga para a gente, fala com a gente, acesse o QR Code que está aparecendo aqui para você, apontando a câmera do seu celular e entre em contato com a Escola Bíblica do Novo Tempo, mas não perca a oportunidade de ser aquele que crê e aquele que guarda, porque o tempo está próximo.